Olá, seja muito bem-vindo ao mais novo podcast do Pedaço. O Dicotomia, que está carregado de novidades, lança hoje o Falando Sério. Muito prazer, eu sou o Matheus Tavares. E eu sou Jordana Neves. Eu e o Matheus vamos estar sempre acompanhados de especialistas para discutir, repercutir e refletir sobre os principais temas do momento. É isso mesmo, Jordana. Se está na boca do povo, está aqui no Falando Sério. Nessa primeira edição, vamos discutir sobre a reforma da Previdência. Esse tema ainda tá dando o que falar, né, Matheus? Verdade, Jordana. Quem vai participar do nosso primeiro episódio é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. Convidamos também a advogada previdenciária Carla Benedetti e o economista do IPEA, Estevão Bastos. E para fechar esse timaço, a economista Vilma Pinto. Eu acho importante nós começarmos falando que ainda não foi nada aprovado, né, Carla? Por enquanto são só propostas. Sim, as mudanças propostas, elas não estão em vigor, elas precisam ser aprovadas, tanto na Câmara dos Deputados em 2 votações e no Senado também em 2 votações. Após isso, o presidente ainda ele tem que ratificar, né, confirmar tudo isso, assinar que seja favorável a essa proposta para que então ela entre em vigor. E qual é a expectativa para aprovação? A gente sabe que tem um caminho longo até essas mudanças serem aprovadas e, consequentemente, entrarem em vigor. O que você espera, Vilma? Existe, de fato, a expectativa de aprovação da reforma da Previdência, dessa PEC. Por quê? Porque os motivos pelos quais o país precisa, os motivos pelos quais se justifica uma reforma previdenciária, elas são muitas, né? Seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista demográfico, a gente precisa fazer uma reforma para aproximar, para melhorar o nosso sistema previdenciário, que está com várias ineficiências. Então, é mais para corrigir desvios, também para melhorar as contas públicas, mas para corrigir questões em relação ao fim do bônus demográfico, as transições demográficas que o país vem sofrendo, também para corrigir desvios em relação aos incentivos que esse sistema previdenciário impõe atualmente na sociedade. Então, é para melhorar o sistema previdenciário no Brasil. E você, Adriane, como você vê a possibilidade ou não, né, da aprovação dessa reforma? Há uma perspectiva de mudança, de aprovação da proposta, mas não acredito que aprovem o texto efetivamente esse que foi apresentado. O texto é bastante duro, bastante abrangente, envolve muita coisa e eu acredito que haja bastante modificação no texto aí na comissão especial, tá? Agora eu quero saber do Estevão se de fato existe um rombo na Previdência, ou seja, há realmente um déficit nesse setor que pode comprometer drasticamente as contas públicas? Sim, existe um déficit da Previdência muito grande e podemos olhar também só pelo lado das despesas, que as despesas com a Previdência são muito grandes também em comparação ao total das despesas do governo, em comparação ao total da arrecadação. E, além disso, são as despesas que mais têm crescido e que se sabe que são as que mais vão crescer por fatores demográficos, por causa da tendência mais ou menos rápida, até acelerada, de envelhecimento da população brasileira. E não é que pode comprometer, já compromete seriamente as finanças públicas do país. Então, é uma necessidade, sem a menor dúvida, tomar medidas que impeçam essa continuidade de um crescimento das despesas com benefícios previdenciários. Você já pensa de forma diferente, né, Carla? Fala um pouco pra gente. O meu posicionamento é de que não existe um déficit da Previdência. Inclusive, eu já escrevi um artigo científico sobre isso em 2015, foi publicado pela Revista de Previdência Social, a LTR, tratando sobre esse falso déficit da Previdência, quando eu disse sobre o orçamento da Previdência Social, os recursos da Seguridade Social.
E por que essa tese? Porque, assim, primeiro que a Previdência Social, ela não é independente. Então, ela faz parte da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela compõe a Seguridade Social, a Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. E a Seguridade, ela é historicamente superavitária. Muito embora nos últimos 2 anos isso não tenha ocorrido, historicamente ela é superavitária. Então, quando a gente pensa em previdência, não é só o recurso que nós recolhemos mensalmente, empregador, empregado, e que vai para as contas da previdência. São também, então, os recursos indiretos que a gente recolhe via tributos. Além disso, a gente tem que pensar que atualmente, na época do artigo, eram 20% que legalmente era possível, 30% dos recursos da Previdência Social, eles são desviados via DRU, Desvinculação de Receitas da União. Então, o que eles fazem com esse dinheiro, né? Eles vão abarcar outras estruturas do governo. Então, se a gente parar para pensar, a Ponte Rio-Niterói, a Siderúrgica Nacional, a construção de Brasília, dentre inúmeras obras enormes, elas foram construídas com recursos da Previdência Social. Então, você tratar a Previdência Social como deficitária, com tanto desvio que foi feito, não me parece justo, né? E de fato não é. Até se perdeu a conta de quanto que já foi assim desviado de recursos da Previdência Social. Esse tema gera muitas divergências e uma delas aparece justamente quando se questiona se a reforma previdenciária é a única maneira possível de equilibrar as contas do governo. Por isso, eu pergunto a vocês, Carla e Estevão, fazendo a reforma, as contas do governo saem do vermelho? É a principal maneira, porque hoje as despesas com benefícios do INSS correspondem a mais de 8% do PIB, o que é o dobro das despesas, quase o dobro das despesas, por exemplo, com juros da dívida pública. E nos últimos 30 anos, do crescimento total das despesas do governo federal, metade desse crescimento foi devido a benefícios do INSS. Outras rubricas, como por exemplo pessoal, incluindo aí as aposentadorias dos funcionários públicos, praticamente não cresceram como percentual do PIB, ficando em torno de 4%. E a outra despesa que eu mencionei de juros, que é importante, também a reforma da Previdência ajuda a contê-la, porque os juros, a despesa com juros depende da taxa de juros e do tamanho da dívida sobre a qual essa taxa incide. E se nós conseguirmos estabilizar ao menos essa dívida, impedir que ela continue crescendo com a reforma da Previdência, a taxa de juros pode diminuir e também a dívida sobre a qual ela incide, não crescendo, a despesa com juros fica mais fácil de ser controlada também. Então, tanto pelas despesas previdenciárias em si, quanto do seu efeito sobre as despesas com juros, a reforma da Previdência é central para a organização e tentativa de alcançar equilíbrio nas contas públicas. Não, a reforma previdenciária não é a única forma de se equilibrar as contas públicas do país. Primeiro, deveríamos fazer uma reforma tributária. Segundo, que se a gente pensar num crescimento econômico do país, assim, se a gente aumenta o número de trabalhadores contribuintes da Previdência, né, fomentando o emprego, a gente já melhora em parte esse suposto déficit previdenciário. E a gente aumenta, então, também o mercado de trabalho, os salários, aumentando-se a contribuição, promovendo progressos de gestão, recuperação de crédito e também combatendo fraudes. Há também empresas devedoras e a reforma da Previdência, ela pode, já como comentado, ser feita, mas de uma forma diferente, realmente combatendo privilégios que existem em alguns setores. A gente tem que pensar também que se a gente for imaginar um déficit da Previdência, que o setor público, ele corresponde à maior parte disso. A gente está dizendo que o trabalhador, a gente está atacando o trabalhador que recebe geralmente um salário mínimo, que a maioria, né, dos trabalhadores, eles recebem um salário mínimo. E esse trabalhador vai ter muita dificuldade para se aposentar com as regras atuais e é um povo já muito sofrido. Os defensores da reforma dizem que a atual previdência gera uma desigualdade social. Como vocês enxergam essa questão? De fato, você tem
uma certa desigualdade quando se olha os números previdenciários, né? Em relação, por exemplo, às aposentadorias por tempo de contribuição. Quando a gente olha a aposentadoria por tempo de contribuição, você vê que as pessoas que se aposentam por tempo de contribuição mais cedo, ou seja, antes dos 60 ou 65 anos, são pessoas com rendas maiores. Então, aquelas pessoas que têm renda de um salário mínimo, se aposentam com um salário mínimo, geralmente essas pessoas se aposentam por idade e não por tempo de contribuição. Na maioria, não quer dizer que não tenha, mas a maioria das pessoas que se aposentam por tempo de contribuição são pessoas que recebem benefícios acima de um salário mínimo, né? Então, isso é um exemplo de desigualdade, né? Você gera um incentivo. O benefício da idade da aposentadoria por tempo de contribuição ela é majoritariamente para pessoas com rendas maiores. Tem outros fatores, né? São inúmeros distorções que existem no sistema previdenciário. Tem também questão em relação à receita. Então, são vários fatores, mas estou dando um exemplo desse para conseguir ilustrar bem essa questão. Na verdade, hoje, as pessoas mais pobres se aposentam por idade porque elas passam uma vida toda na informalidade, não contribuem, como eu disse, não acreditam no sistema, pagam o mínimo possível e se aposentam com idade. E aqueles que trabalham 35 anos conseguem reunir aí tempo de contribuição e se aposentar, e se aposentar ali com 57, 58 anos de idade. Mas porque trabalharam todo esse tempo, tem um pouco mais um grau de instrução, eu não posso dizer que a maioria, que a reforma vai trazer a igualdade, muito pelo contrário, ela vai desigualar muito mais, porque as pessoas que hoje conseguem se aposentar não vão mais conseguir se aposentar, não vão ter emprego, porque as empresas hoje não admitem pessoas com 57, 58 anos de idade, muito pelo contrário, estão mandando essas pessoas embora. Então não vai ter, vai ter um problema grande de empregabilidade, porque o Brasil não está preparado para uma idade de 65 anos. Para você ter uma ideia, hoje só 0,3% de trabalhadores estão trabalhando aos 65 anos. Isso significa que eu terei que ter pessoas no mercado de trabalho até 65 anos para se manter trabalhando até a aposentadoria. E isso não tira as pessoas do mercado, quando possível, para trazer pessoas mais jovens. Então é um ciclo, né? As pessoas hoje não conseguem arrumar esse trabalho com 57, 58 anos. Os jovens não conseguem entrar no mercado de trabalho e a gente não vai ter o benefício previdenciário. Isso vai causar um impacto na saúde, vai causar um impacto de benefício por incapacidade. Então é uma economia que não se fez a conta. Porque hoje o maior benefício que a Previdência paga é auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. São dos 35 milhões de aposentadorias, 6 milhões são de aposentadorias por tempo de contribuição, enquanto que o restante são os outros benefícios. Então há uma preocupação muito grande com a aposentadoria por tempo de contribuição e ela não é tão impactante assim como se tem sido veiculado. Acho que tem que ter mudança sim, mas não dessa forma e achando que vai igualar, muito pelo contrário, vai desigualar ainda mais o sistema de previdência social, principalmente porque a ideia é criar um sistema de capitalização onde cada um vai pagar a sua conta na Previdência. O brasileiro não tem essa cultura de poupar. Eu estou falando de 18 países que já adotaram um sistema de capitalização no mundo e hoje estão voltando atrás, estão fazendo uma reforma, porque o sistema de capitalização que eles adotaram foi fracassado. O Chile é um grande exemplo disso. 70% dos idosos no Chile, dos aposentados, ganham abaixo do salário mínimo e estão em situação de miserabilidade. O número de suicídios no Chile tem sido absurdo. É isso que a gente quer para o Brasil? É preciso fazer a conta de quanto isso vai custar para o país antes da gente fazer uma reforma tão drástica como essa e retirando direitos
principalmente do regime geral, cuja aposentadoria de 70% desses segurados que recebem hoje o valor de um salário mínimo são os que mais serão afetados. 70% dos 23 milhões de aposentadorias, em todos os sentidos, todas as espécies, ela é de um salário mínimo. Então a gente está falando aí de pessoas que já estão numa situação precária e pode piorar ainda mais se essa reforma for aprovada do jeito que o texto foi apresentado no Congresso. A gente sabe que esse assunto é extenso, gera muitas outras questões, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer a Adriane, a Carla, a Vilma e ao Estevão pela participação e, claro, a você que está nos ouvindo também, o nosso muito obrigado. E se você quiser ficar por dentro de todos os pontos da reforma previdenciária, tem texto aqui no blog. Fique ligado nas nossas redes sociais, é só buscar por Dicotomia Blog, Facebook, Instagram e YouTube. Outras edições do podcast Falando Sério estão disponíveis no Spotify, SoundCloud e YouTube. Ou seja, não tem desculpas para não ouvir. É isso aí, não deixe de nos seguir para receber todas as nossas atualizações. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, tchau.